Bom, meu nome é Alexandre Bahia, eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado, e eu sou professor aqui na Universidade Federal de Ouro Preto desde 2012, dou aula no curso de Direito, na graduação, e atualmente sou também coordenador do mestrado do curso de Direito. Como professor, eu tenho as minhas disciplinas de graduação e agora também do mestrado. Aqui especificamente na UFOP eu tenho atividades administrativas, então eu cuido da revista, coordeno projetos de pesquisa em várias áreas, projetos de extensão como o Núcleo de Direitos Humanos, que é um programa de extensão aqui da UFOP, tem vários projetos. Atualmente eu estou coordenando um projeto de extensão que se chama Ouvidoria LGBTI, que está dentro desse Núcleo de Direitos Humanos. Como membro do mestrado, eu sou responsável por orientar mestrandos na pesquisa deles de produção de dissertação de mestrado e orientação em iniciação científica dos alunos de graduação. Como advogado, eu milito na área de direitos humanos, principalmente na atuação dos tribunais superiores, já que a minha formação é em direito constitucional, e particularmente na área de direito de família, especificamente na questão de direitos de minoria LGBTI. Então, a minha atuação como advogado ela tem muito a ver com a questão das minorias. Então, tem algumas ações no Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias, mas sempre tratando dessa questão dos direitos de minoria. Toda semana eu tenho as minhas aulas de graduação, tenho as minhas orientações. Então, é uma rotina mais ou menos igual toda semana. As orientações, a pesquisa, a extensão, as ações que eu tenho no judiciário, que eu tenho que acompanhar toda semana, como é que elas estão tramitando, como é que está acontecendo. Para a atividade de ensino, as nossas aulas do direito são muito expositivas, então as aulas acabam sendo quase que só aulas expositivas. Para escapar um pouquinho das aulas expositivas, eu trabalho com filmes, eu trabalho com análise de casos, eu trabalho com simulação de casos, então os alunos são chamados a simular processos, a simular ações, a rever decisões dos tribunais e fazerem críticas a essas decisões, e aí com isso a gente consegue dar um pouquinho de dinâmica às aulas para que elas não fiquem só como aulas teóricas. Nas atividades de extensão de pesquisa, toda semana a gente tem encontros com os meus orientandos e a gente programa então ações para eles desenvolverem a pesquisa e também, no caso da extensão, para desenvolvimento dos projetos, contato com a população externa da UFOP, contato com outros estudantes e servidores da UFOP, no caso da ouvidoria, que é o que a gente está começando agora. E como advogado, as minhas atividades são de acompanhamento de processos, atendimento de clientes, com agendamento e acompanhamento de processos. Além disso, fazer petições. Eu gasto um bom tempo aí pesquisando para fazer petições. A área do direito é uma área que ela abre uma série de possibilidades para o bacharel. Aquele que se forma em direito, ele pode atuar como advogado, e essa é uma área que não parece não haver limite para ela, porque a expansão ela continua, apesar de um grande número de cursos de direito, continua havendo uma expansão grande no mercado de trabalho. Então há espaço para advogados, apesar do grande número que existem. No caso das carreiras jurídicas que dependem de concurso público, atualmente há uma retração. Então as áreas como a magistratura, Ministério Público, defensorias e procuradorias, essas tendem, aparentemente com o tempo, a haver uma restrição até que haja uma nova expansão. Mas no caso da advocacia, essa está aberta, continua sempre para bons profissionais, é uma área que continua sempre aberta. No caso da docência, a gente enfrenta também algo parecido. Nas universidades públicas há uma quebra aí do processo de contratação. Talvez de todas as áreas do direito hoje, a advocacia seja a área que mais abre possibilidade de atuação. Bom, então além de ser advogado, o formado em direito ele tem várias carreiras jurídicas, como essas que eu mencionei anteriormente, as defensorias públicas, federais e estaduais, melhor dizendo, o Ministério Público Federal e Estadual, as procuradorias municipais, federais e estaduais. Ele tem também a possibilidade de funcionar como assessor jurídico de empresa, como advogado de empresa ou como advogado particular. Ele tem a possibilidade de atuar como assessor legislativo e tem uma série de carreiras dentro do legislativo e dentro do executivo
que são exclusivas para aquelas pessoas formadas em direito. Há uma série de carreiras públicas e, no caso de carreiras privadas, a advocacia privada, num escritório próprio, ou a advocacia dentro de uma empresa, como um funcionário de empresa. No caso de um advogado privado, não existe muito limite, não é? Você pode ganhar milhões, você pode ganhar menos do que isso, não há muito limite para isso. É muito instável. Ao mesmo tempo que a advocacia privada ela te possibilita a possibilidade, né, te dá a possibilidade de ganhar muito dinheiro, é muito instável. Pode ser que um advogado em início de carreira ele tenha um mês em que ele tenha bons clientes, bons casos e consiga ganhar um dinheiro bom e no mês seguinte não ter nada. No caso das carreiras de concurso público, isso é mais estável e a gente pode dizer, por exemplo, no caso da magistratura, a média de salário da magistratura, mesmo em início de carreira no Brasil, está em torno de 18, 20 mil reais de início, né? A mesma coisa o Ministério Público, a Defensoria Pública um pouco menos que isso, mas não menos do que 10 mil reais, 15 mil reais. As procuradorias também, alguma coisa em torno disso. As carreiras públicas de nível superior para formados em direito tem uma média salarial aí, eu diria, entre 15 e 20 mil reais. No caso da advocacia privada, aí há uma variação e tem faixas salariais para todos os tipos de advogado. Eu acho que, bom, como professor, eu tenho a possibilidade de continuar sempre estudando, e porque isso é algo que eu gosto de fazer, e que me ajuda também como advogado, porque uma coisa que todo profissional do direito, seja ele advogado, juiz, membro do Ministério Público, etc., vai aprender, é que o estudo ele é contínuo, né? Mesmo que você só seja juiz, não seja também um professor, você vai ter que continuar estudando sempre, o estudo não acaba. Como professor, eu acabo sendo obrigado a me manter atualizado e isso acaba me ajudando também na minha profissão, na minha atuação como advogado. Então, acho que um dos grandes benefícios aí de ser professor, nesse sentido, é poder estar sempre atualizado. Como advogado, eu acho que a maior alegria é poder contribuir de alguma maneira no meu exercício, que é uma área muito relacionada com direitos humanos e minorias, de poder ajudar ao reconhecimento de direitos que até então não eram reconhecidos, como a união estável de pessoas do mesmo sexo, a adoção, o reconhecimento do casamento, uma série de questões que simplesmente elas não existem e de repente, pela atuação como advogado, a gente consegue construir um direito novo, consegue estender direitos para outras pessoas que antes não tinham, e isso é algo que me traz bastante satisfação. Eu acho que um desafio é se manter atualizado. Para quem vai escolher essa profissão, como eu disse, essa pessoa vai ter que sempre estar estudando e se manter atualizado realmente é um desafio. Já visto que a gente tem legislações que mudam constantemente, com bastante frequência, com mais frequência, na verdade, que deveria ser. E dependendo da área do direito, essa frequência é ainda maior. Então, por exemplo, aqueles que forem para a área de direito previdenciário ou direito tributário, eles vão enfrentar um desafio diário de se manter atualizados, porque a nossa legislação é extremamente complexa, uma série de normas de hierarquias diferentes, e elas são revogadas sem muita sistematicidade, você não sabe exatamente o que está em vigor, mas qualquer que seja a área, eu acho que para um advogado ou para quem é profissional do direito, se manter atualizado talvez seja um dos maiores desafios. Para o advogado, especificamente, eu acho que um desafio é você saber que nem sempre você vai ganhar, né? Você pode fazer todo o esforço, fazer tudo certinho e às vezes você, apesar disso, vai ser derrotado e a satisfação que você vai ter é de que fez o melhor que pôde, mas você não pode contar que na verdade você vai ganhar sempre. Aliás, muitas vezes você não vai ganhar mesmo, mas isso te traz um pouco de frustração. Eu acho que como professor, o desafio, mais uma vez, é estar sempre atualizado, é saber o que está acontecendo lá fora, é não ficar encastelado dentro da universidade, saber o que está sendo discutido fora dos muros aqui, trazer isso aqui para dentro da discussão, é poder se reciclar, é não ficar preso em paradigmas, em teorias, saber que as coisas evoluem, que as coisas mudam, que a gente tem que ficar sempre atualizado e dar uma resposta para hoje, que não é a mesma resposta que a gente deu ontem, não é a mesma resposta que a gente vai dar amanhã. Eu acho que o curso de Direito, ele te dá uma formação generalista, né? Ele não te dá formações específicas. Já houve tentativas de criar formações específicas dentro do curso de Direito, isso acabou não dando muito certo. Então, o profissional do Direito, ele é formado para ser um profissional que poderia atuar em qualquer área e como qualquer profissional, quer dizer, como advogado, juiz, promotor, defensor.
e em todas as áreas, direito público, direito privado, penal, administrativo. Isso tem vantagens e desvantagens, porque a vantagem é que, de fato, você tenta preparar uma pessoa que ela possa atuar em qualquer área. A desvantagem, certamente, é de que, se você forma um profissional generalista, ele não é especializado e, portanto, ele carece, muitas vezes, de formações específicas. Então, o curso de Direito ele é muito estruturado em teoria, falta ele, talvez, um pouco mais de prática. Apesar de todo estudante de Direito ter que cumprir algumas horas de atividade prática, ele ainda é um curso muito teórico. Então, praticamente os 5 anos aí vão ser 5 anos de aprendizado de muita teoria, muita coisa em tese e muito pouco na prática. A formação ainda é uma formação bastante teórica e talvez prejudique um pouco os egressos do curso. Para a área do Direito, das matérias de segundo grau, eu acho que seriam História, Geografia, certamente português, né? Eu acho que eu quero da área de humanas principalmente, mas particularmente na área do direito, uma pessoa que não sabe se expressar, e a questão de português não é só de escrever corretamente, que já é um desafio para os alunos de hoje, mas a pessoa que não sabe se expressar, não adianta ela saber, muitas vezes ela sabe a teoria, ela sabe o que ela precisa, mas se ela não souber se expressar corretamente, isso vai prejudicá-la enormemente, tanto na faculdade quanto depois como profissional. Então, acho que saber interpretar textos, mais do que só ortografia e sintática, é algo fundamental para a formação daqueles que pretendem fazer o curso. Uma boa parte dos conteúdos que a gente estuda em Direito deveriam ser ensinados nas escolas. Eu acho que noções básicas sobre cidadania, sobre direitos fundamentais, sobre Constituição, sobre o papel dos poderes, sobre quem faz o que deputado faz, o que vereador faz, o que prefeito faz. Ou seja, esses são conhecimentos que são tão importantes quanto você saber equações e inequações, são coisas que eu acho que todo mundo deveria saber. Saber que quando, por exemplo, aparece um buraco na sua rua, a culpa disso e a responsabilidade não é do presidente da República. Saber que, na verdade, o que é exatamente o papel de cada um dos atores aí do sistema político e quais são os direitos mínimos que eu tenho como cidadão, isso eu acho que faz muita falta num parâmetro curricular mínimo aí que deveria ter no segundo grau. Eu sempre quis fazer Direito. Eu comecei achando que eu ia fazer o curso de Direito para ser juiz. Durante a faculdade a gente acaba amadurecendo mais essa perspectiva, mas eu acho que eu sempre quis fazer e é um curso que me trouxe muita satisfação. Eu não queria ter feito outro curso. Eu até penso em fazer outras formações, ter outras formações, mas o curso de Direito é o que eu queria mesmo fazer. Eu estou muito satisfeito com o que eu fiz. Acho que a paciência, acho que a primeira virtude que toda pessoa da área, tanto como professor quanto como advogado, juiz, etc., tem que ter. A gente trabalha com prazos que são muito longos, principalmente na área do judiciário. O judiciário ele não vai seguir o tempo normal da vida das pessoas, ainda mais nos dias de hoje em que as coisas são imediatas, e o judiciário ele não tem esse tempo. O tempo do judiciário é formado de meses, anos, enquanto que a nossa vivência ela é imediata, a gente recebe mensagens de WhatsApp e quer uma resposta em 3 segundos, que a pessoa visualizou. Isso no judiciário não vai acontecer, vai demorar 3 anos ao invés de 3 segundos para te dar uma resposta. Então, eu acho que a paciência, a perseverança, eu acho que a ideia da palavra da moda aí, que é resiliência, para um profissional do direito, ela é fundamental, porque as respostas elas vão demorar. Para um professor, assim como eu acho que para qualquer profissional do direito, pensando bem, é saber ouvir também. Um professor da área do direito que não sabe ouvir, ou seja, que não sabe sentir quais são as demandas que estão vindo dos próprios alunos para adaptar isso na sua aula, também não é um bom professor. Então, acho que saber ouvir, saber quais são as angústias, as vivências que esses alunos estão tendo, e no caso, um profissional do direito, para um juiz, para um promotor, para um advogado, ouvir as pessoas. A gente tem uma tendência muito grande de trabalharmos só entre nós mesmos e ouvirmos somente os nossos próprios discursos, e falta muitas vezes para esse profissional saber ouvir a pessoa. Na hora dela expor o problema dela, na hora dela expor a vida dela, a gente muitas vezes não tem essa paciência para ouvir. Juízes muitas vezes não têm essa paciência para ouvir. E aí perde-se muito com isso. Julga-se muito a partir da lei, do que a lei diz, mas muitas vezes muito pouco a partir do que as pessoas expõem. Muitos filmes, e eu gosto muito de trabalhar com
com esses filmes para poder exemplificar algumas coisas. Eu acho que tem alguns clássicos, né? Então, por exemplo, Brown, Separados Mas Iguais, é um filme que eu recomendo para todo mundo assistir, que fala sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, a superação do racismo, né, com o caso que a Suprema Corte decidiu. Separados Mas Iguais eu acho que é um dos filmes mais interessantes de debate jurídico e questão dos direitos fundamentais. Um filme que eu gosto muito também é Julgamento em Nuremberg, um filme, a versão original dele, ainda em preto e branco, da década de 50 ou 60, com o Burt Lancaster e Marlene Dietrich, que fala sobre o julgamento real, é uma simulação, mas fala sobre o julgamento real de juízes nazistas pelo Tribunal de Nuremberg após a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ele é um filme excepcional para a gente poder discutir o direito de defesa, porque, imagina, você tem 4 juízes nazistas que mandaram pessoas para campos de concentração e você não consegue imaginar como é que o advogado vai defender essas pessoas. E ele, no filme, a defesa que o advogado faz desses juízes é uma das coisas mais brilhantes que eu acho produzida pelo cinema. A reprodução do que talvez tenha sido a defesa real, eu não sei em que ponto foi uma defesa, ela foi daquele jeito, mas para mim um dos exercícios mais brilhantes aí de fazer um papel que não é um papel muito difícil, defender aqueles que talvez seja indefensável, né? Eu gosto muito do Amistad, para falar sobre a crítica à escravidão e a crítica a um modelo de exploração econômica baseado na escravidão, que é a antítese do direito, né? O direito é baseado na liberdade, na igualdade, e esse filme trata de maneira bem interessante da escravidão. Tem um filme muito bacana que se chama O Vento Será Tua Herança, que é um filme sobre julgamento real nos Estados Unidos, no começo dos anos 20, em que um professor foi julgado porque foi condenado, inclusive, porque ele estava ensinando teoria evolucionista na escola e a lei daquele momento dizia que só poderia ser ensinada a teoria criacionista, e ele foi processado criminalmente por causa disso, e o filme gira todo em torno do julgamento. Então eu acho que esse é um filme muito legal para poder discutir uma série de questões, inclusive a questão da influência de outros ramos, como a religião, por exemplo, como a religião pode ser algo que pode prejudicar um julgamento. Filadélfia, só para terminar uma sequência aí, Filadélfia eu acho também um filme extremamente legal para discutir a questão do direito das minorias, da discriminação, no caso da discriminação contra gays no início ou no auge da crise da AIDS nos Estados Unidos, e ele fala um pouquinho sobre o julgamento aí do pedido de indenização de um trabalhador que foi demitido por causa da infecção com o vírus e tal. Acho que esse seria uma boa coletânea de filmes para começar a pensar o direito. Na verdade, eu tenho um canal no YouTube, podem procurar pelo meu nome, Alexandre Bahia, tem lá disponível alguns vídeos. Eu acho que para saber mais do curso, eu acho que vale a pena conversar com professores da área. Eu estou disponível aqui se quiserem conversar sobre o curso. É uma área que, como eu disse, abre uma série de possibilidades, então os profissionais em geral têm bastante disponibilidade para poder falar sobre o curso. Eu acho que a gente está à disposição aqui, mas se quiserem consultar o meu canal, podem procurar no YouTube por Alexandre Bahia, que vai estar lá disponível. Pode consultar também o site aqui da UFOP, o www.professor.fop.br/Alexandre, lá tem minhas redes sociais e inclusive o link para o canal no YouTube. Eu acho que a gente tem que escolher a carreira mesmo pelo que a gente gosta e não por aquilo que eventualmente vão dizer para você que vai dar dinheiro, porque eu vejo muitas pessoas que começam a fazer vários cursos, inclusive o curso de Direito, porque houve uma pressão de X ou Y na família e depois acabam desistindo, indo para outros cursos, ou até se formam e depois vão fazer outras coisas. Eu acho que você vai ser um bom profissional se você fizer aquilo que você gosta. Valem aí os testes de vocacionais, vale esse tipo de iniciativa, de você conhecer a vida e a prática aí de várias profissões, mas depois disso tudo é você mesmo que vai poder decidir. Ninguém vai poder decidir por você, até porque quem vai ter que trabalhar, ganhar dinheiro, aguentar, enfim, chateações, etc., vai ser você, não vai ser a pessoa que mandou você fazer X ou Y curso. Então você tem que fazer uma coisa que você gosta.